sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios, além de psicanalista em formação. Pessoal, hoje nós estamos aqui, dia 4 de maio de 2022, para mais um vídeo do Vassoler Responde ao vivo. E nessa quarta-feira, nós damos início a uma série de discussões sobre conceitos fundamentais da psicanálise. Como vocês podem saber, as pessoas que acompanham o meu trabalho, em 2022, eu dei início à sistematização dos meus estudos psicanalíticos, que são realizados aí há muitos e muitos anos. Eu me debruço já há bastante tempo sobre a obra do grande psicanalista austríaco, fundador da psicanálise, o Sigmund Freud, e conversando com vocês, uma pessoa que segue o meu canal do YouTube fez a seguinte interpelação, muito importante. Soler, por que você não faz uma espécie de glossário dos conceitos fundamentais da psicanálise para nós termos uma dimensão introdutória, uma dimensão inicial, uma dimensão ali panorâmica dos aspectos da psicanálise? Eu achei tão interessante essa sugestão que, a partir de agora, vocês vão ter contato com vários aspectos da psicanálise aqui no meu canal do YouTube, nomeadamente no Vassoler Responde, que de tempos em tempos discorrerá, então, sobre a psicanálise. Quero dizer a vocês que, dentro em breve, não digo no ano que vem, mas que sai em 2024, o Vassoler abrirá a sua clínica online em que eu atenderei, poderei fazer atendimentos aí psicanalíticos. Então, vamos começar aqui falando hoje nesse Vassoler Responde sobre o processo de transferência. Para Sigmund Freud, o que é a transferência e por que a transferência ocorre durante o processo psicanalítico? Isso é um aspecto muito importante. A psicanálise, ela se destina ao tratamento das mais diversas psiconeuroses. Já à época ali de Sigmund Freud, então a gente está falando de meados do século XIX, ou do Freud nasce em 1856, né? E vai viver durante essa segunda metade do século XIX. Ele morre em 1939, não chega a ver a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Havia uma discussão sobre uma possível etiologia, causalidade para aspectos da histeria, para aspectos de, digamos, problemas, patologias psíquicas, com uma dimensão daquilo que Freud chamou de inconsciente. Essa dimensão de inconsciente, de uma, digamos, uma antecâmara, de uma outra dimensão da mente, em relação ao consciente, é muito antiga, ela transpassa o imaginário dos mais diversos povos e civilizações, mas ganha, com a psicanálise, com Sigmund Freud, um status sistematizado, conceitualizado. E as várias psiconeuroses, com as suas dimensões conceituais, com suas apreensões, são objeto de tratamento por parte da terapia, da análise, da psicanálise, da terapia psicanalítica. O aspecto da transferência, ele é totalmente fundamental para o tratamento de uma psiconeurose. E o que é, então, para Freud, o processo de transferência? Vamos lá. Quando nós, digamos, envoltos e envoltas numa dimensão de culpa, numa dimensão edipiana, Freud vai falar que o tabu do incesto, né, a castração em relação à possibilidade, na verdade, a impossibilidade de cópula efetiva entre filhos e ancestrais, é um aspecto fundante da civilização. Vocês podem, eu ainda vou fazer aqui no Vassoler Responde
um programa falando sobre o complexo de Édipo, a questão do tabu do incesto. Mas quem tiver curiosidade sobre esse conceito, ele é muito bem esboçado no ensaio sobre os 3 aspectos da teoria da sexualidade e num belíssimo ensaio do Freud, que é a sua obra mais conhecida, O Mal-Estar na Civilização. Um ensaio ali do, salvo engano, de meados da década de 1920. Portanto, ensaio de há um século. As pessoas que padecem por dimensões de culpa, por dimensões do Édipo, do complexo de Édipo, que traz os laivos da grande peça, o rei Édipo, do dramaturgo grego Sófocles, né? As pessoas que transferem esse é um termo fundamental para a psicanálise, da libido ou seu gozo, não propriamente para a realidade, para o entrelace com a realidade, para o entrelaçamento com a realidade, mas sim para um meandro de fantasia, para um meandro onírico, para um meandro de descompasso entre o desejo e a realidade. Essa dimensão de uma psiconeurose, de um gozo, de uma libido voltada para um mundo onírico descolado, para um aspecto fantasioso que tergiversa com a realidade, é um aspecto fundamental para conceitualizar, para entender o que é a neurose. E o processo de transferência, vejam vocês, é um processo por meio do qual o analisando ou analisanda, o paciente ou a paciente, né, as pessoas que chegam, que chegamos, é muito importante dizer que a maioria de nós, né, compreende pessoas que padecem de uma forma ou de outra de psiconeuroses, né, por questões várias da nossa formação barra deformação, e o processo de transferência é a projeção em relação à figura do analista ou da analista dos mesmos complexos formadores barra deformadores da nossa condição. Uma questão básica para a psicanálise, por exemplo, é a seguinte. Sabe quando a gente diz assim, poxa, como é que pode, né? São 2 irmãos, às vezes irmãos gêmeos, ou são 2 irmãos, um irmão e um irmão, assim por diante, têm os mesmos pais, isso, digamos assim, o que se diz comumente, têm os mesmos pais. Como é que podem ser pessoas tão diferentes uma da outra? Pois é, gente, ninguém, nenhuma pessoa, tem o mesmo pai e a mesma mãe. Soler, como assim? Eu exemplifico de uma forma bem pragmática. Algum de vocês, alguma de vocês assistindo a esse Vassoler Responde, seja ao vivo aqui pelo meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, seja de maneira gravada, alguma pessoa aqui entre vocês é amigo ou amiga da mesma forma de 2 pessoas? Não. Então, as afinidades que nós estabelecemos, a complementação das nossas diferenças com esta pessoa, com aquela pessoa, as similitudes sempre têm as suas especificidades, de modo que comumente se diz: o pai se aproxima mais da filha, a mãe se aproxima mais do filho, digamos assim. Isso já tem aura, uma dimensão edipiana colocada. E essa formação diferencial de irmãos, a dor que se sente quando se é um filho ou uma filha que recebeu menos atenção dos pais, e as várias dimensões complexas, doloridas que nos formam ou deformam, são levadas para todos os locais aos quais nós vamos. Vocês podem pensar o seguinte: uma vez eu estava numa danceteria, né, ou balada, como vocês queiram, e eu estava ao redor da pista e eu comecei a observar como as pessoas se colocavam. Quem ia para o centro da pista, quem ficava ao largo da pista, quem ficava tomando um drink perto do balcão, quem conversava, flertava, e a gente vai percebendo que as diferentes tomadas de posição também dialogam com a nossa forma de ser. E a nossa forma de ser, na verdade, é uma forma daquilo que nós viemos a ser, justamente com esse processo de extroversão, de introversão, de confiança, de insegurança. Tudo isso está muito correlacionado com esse processo de formação barra deformação. E nós levamos isso também
para o setting terapêutico, para a clínica, e fazemos uma projeção em direção à figura do analista ou da analista. Quem aqui já fez análise, terapia, psicoterapia, psicanálise e assim por diante, pode ser que já tenha se apaixonado pelo analista ou pela analista. Isso é muito importante, tanto para o paciente, para o analisando, para a analisanda, quanto para a figura do psicanalista ou da psicanalista. Por quê? Porque é preciso que isso seja levado para análise. Uma das bases da psicanálise é o princípio da abstinência, de que não haja juízo de valor, de que não haja intimidade entre psicanalista e paciente, ou entre psicanalista e paciente, e de que haja neutralidade, justamente para que a psicanalista se transforme num anteparo. Essa transferência, o psicanalista sendo tratado como pai, como a mãe, como namorado, a namorada, recebendo isso sem que nós conheçamos a pessoa, sem que nós saibamos quem ela é. Uma pessoa de quem nós gostamos é uma pessoa com a qual minimamente nós convivemos, a quem minimamente nós conhecemos. Essa pessoa entra no nosso âmbito de intimidade e, de uma forma ou de outra, fazendo papéis que parecem diversos dos papéis dos nossos pais, irmãos, das pessoas. E vejam, por pais e irmãos, eu não preciso falar concretamente da figura do pai e da figura da mãe. Há figuras paternais ou maternais que vão ocupando tais lugares ao longo de nossa vida. Professores, chefes e assim por diante. Pessoas que têm uma primazia, que têm uma influência sobre nós. Quando isso é transferido, é projetado em direção ao psicanalista, diz o doutor Sigmund Freud, no ensaio Repetir, Recordar, Repetir e Elaborar. Vou repetir o nome do ensaio, muito importante, que vocês podem ler. Repetir, recordar e elaborar. Diz Sigmund Freud que nesse processo em que a pessoa vai colocando as suas questões, e vejam, é importante que nós falemos aqui, eu ainda vou fazer um Vassoler Responde só sobre o tema das associações livres, ainda falarei sobre isso. Mas conforme as sessões vão acontecendo, os atendimentos vão acontecendo, a pessoa traz à tona as suas dores, suas culpas, suas características temerárias, vai percebendo que está no ambiente protegido, discreto, de confiança, e aí, de forma aparentemente aleatória, mas trazendo à tona atos falhos, fazendo colocações que parecem desprovidas de sentido, mas que são urdidas, costuradas e muito bem entrevistas e interpretadas por um psicanalista, por uma psicanalista experientes, que vão observando tais aspectos, o psicanalista percebe que o princípio da resistência a que essa psiconeurose venha à luz, ou seja, imaginem a psiconeurose, gente, como uma vivência, como uma outra vida, como um alter eu, como um outro eu dentro de nós. Todos e todas nós precisamos de energia para viver. E uma psiconeurose é uma vida outra dentro de nós, está drenando a nossa energia em direção não à realidade, não à consecução da realidade, mas à fuga da realidade. Há um outro eu dentro de nós que nos retira de uma vida mais plena, de uma vida com possibilidades. Então é importante que essa psiconeurose não venha à tona para que ela não seja, primeiramente, desvelada, significada, e que depois, vindo à tona, ela possa ser ressignificada, possa ser vista pelo paciente, pela paciente, como uma psiconeurose. E uma vez que isso acontece, ao longo do processo terapêutico, a pessoa começa a se dar conta do seu processo de formação / deformação, humaniza o pai e a mãe, geralmente os dessacraliza, pai e mãe se tornam pessoas como todas e todos nós, e a pessoa começa, paulatinamente, isso tem uma variação, tem uma peculiaridade de pessoa para pessoa, quem tem mais abertura, quem consegue lidar
digamos, mais abertamente com os afetos, existem pessoas que sentem muita timidez, que têm muita dor, essa timidez também recalca muita culpa. Agora, a transferência, ela começa, então, com a projeção dos conflitos formadores e deformadores do nosso ser, da nossa personalidade, e ela é projetada em direção ao psicanalista. O que faz, segundo Sigmund Freud, o psicanalista e a psicanalista? Que devem fazer? Criar uma zona de transferência intermediária. Ou seja, fazem o que eu acabei de descrever aqui para vocês. Quando o psicanalista e a psicanalista se percebem, se veem diante de resistências várias do paciente e da paciente. Por exemplo, a pessoa faz uma colocação dizendo, num primeiro momento, que ama o pai, que idolatra o pai, que o pai se preocupa muito com essa pessoa e tudo mais. Depois, num momento crucial, há toda uma situação de que o pai não esteve presente no aniversário, não esteve presente numa festa, de formatura, num momento importantíssimo da vida. E essa pessoa, o paciente ou a paciente, essa pessoa encontra vários subterfúgios para eximir o pai da responsabilidade de estar naquele momento, mas encontra muita animosidade por parte do paciente e da paciente, ou da paciente, em relação à mãe, que acompanhou esse filho ou essa filha ao longo de todos esses momentos. Ou seja, a colocação de superfície mostra uma mãe participativa e um pai ausente. É preciso saber por que isso acontece. Só que na fala do paciente ou da paciente, os papéis estão invertidos. O pai parece amoroso e a mãe parece alheia. E quando o psicanalista ou a psicanalista chama atenção para esse fato, olha, você não acha minimamente curioso? Faz uma observação que se pauta pelo princípio da abstinência, sem juízo de valor, pelo princípio da neutralidade, uma dimensão de fazer com que, numa expressão interessante, mediar o processo, numa expressão muito interessante do psicanalista francês Jacques Lacan, o processo de atravessamento do espelho. A psiconeurose, ela faz com que nós lidemos continuamente com o sempre idêntico, conosco mesmos e com a nossa projeção de mundo anímico em direção ao exterior. O atravessamento do espelho é a tentativa de chegar ao outro, às suas próprias demandas, demandas que nos ultrapassam, que também nos formam, que lidam com as nossas próprias demandas. Então, é interessante que quando o psicanalista ou a psicanalista faz uma observação no seguinte sentido: olha, você não acha minimamente curioso que o seu pai seja tão amoroso, se preocupe tanto com você, e num momento tão importante da sua vida, seu aniversário, sua festa de formatura, seu casamento, ele não esteja lá? E por outro lado, a sua mãe, que é tida como uma pessoa que não gosta de você, que se intromete na sua vida, ao invés de se intrometer, ela parece estar sempre presente. E aí, pode parecer uma coisa, gente, óbvia para quem está de fora, mas é justamente esse papel fundamental, essa alteridade que o psicanalista exerce, a dimensão de retirar a pessoa do local que fica efetivamente embaixo da lâmpada para que ela consiga ver. Os chineses, muito sábios, costumam dizer o seguinte: o local mais obscuro fica justamente embaixo da lâmpada. Ó, aqui vocês não conseguem ver, mas aqui ao meu lado tem uma luz aqui, tem um ring light, que chama de luz em anel, né? Se eu ficar olhando por ring lights, eu vou ficar com aqueles espectros de luz quando eu fecho os olhos. Eu vou começar a ficar com a visão obliterada. Esse é um dos princípios fundamentais da zona intermediária de transferência. A transferência é deslocada da figura do analista, da analista, para uma zona intermediária que projeta, como se fosse numa parede, numa tela de cinema, para além do mundo anímico, daquilo que o paciente ou a paciente estavam acostumados a ver,
um outro tipo de leitura, um outro tipo de filme, para que um princípio de alteridade, de outra interpretação, de outra figuração da vida, seja apresentado a essa pessoa. Ah, Vassoler, isso tem a ver, de alguma forma, com a utilização de divã pelo doutor Sigmund Freud? Não tenho a menor dúvida de que sim. Vassoler, qual a importância numa sessão de psicanálise da utilização do divã? Vamos lá. Eu já fiz. Quem faz, gente? Vocês podem perguntar, Vassoler, você faz análise pessoal? Faço. Todas as pessoas que fazem formação em psicanálise, que querem se tornar psicanalistas, como é o meu caso, e que continuarão como psicanalistas, precisam fazer análise, tá? Por quê? Gente, eu estou estudando sistematicamente a obra de Freud, de outros autores psicanalistas, o Winnicott, a Melanie Klein, o Jacques Lacan, e assim por diante, outros autores interessantíssimos, o Bion e tudo mais. E é importante dizer para vocês que quando eu leio Freud, eu dou continuidade à minha própria análise pessoal, que por sua vez é reforçada pelas leituras do Freud. E quando eu começar a fazer atendimento dentro da clínica da escola de formação onde eu estou estudando psicanálise, esse tripé, essa tríade vai se retroalimentar ainda mais. E quando eu. Agora eu estou fazendo análise online, né? Eu estou morando aqui em Portugal. Muitos e muitas de vocês que acompanham o meu trabalho sabem disso. Eu estou morando em Portugal, faço as aulas online e também faço a análise online. Quando eu fazia a análise presencial, chegou um momento em que a minha analista sugeriu que eu me deitasse no divã. Por quê? Porque quando você faz análise olhando para o seu analista, você vê as interjeições, o rosto, as expressões, o riso, uma certa desaprovação ou uma certa surpresa em relação à sobrancelha que se arqueia. E o ponto, gente, não é haver uma coligação, uma relação com o analista. O ponto, como eu estou dizendo aqui no processo de deslocamento da transferência, da projeção dos nossos próprios conflitos em direção à figura do analista ou da analista, é que nós lidemos conosco mesmos de maneira deslocada. Ou seja, que o processo de análise crie uma outra figuração dos nossos conflitos para nós mesmos. Se nós estamos envoltos por um processo de psiconeurose, que nós vejamos como a nossa percepção da realidade está deslocada em relação à própria realidade, em relação àquilo que é mais plausível, mais efetivo, que nós vejamos essa distância. Por isso, quem se deita no divã não olha mais para o rosto do psicanalista que fica sentado de forma ou sentada de forma recuada, que fica só ouvindo, que faz a escuta com atenção flutuante, que faz a escuta pensando os elementos essenciais da fala, a pessoa começa a lidar consigo própria e consigo própria em deslocamento. Num determinado momento, quando o psicanalista ou a psicanalista eventualmente sentirem que há uma colocação muito importante para a qual é preciso chamar atenção, então se faz uma pergunta, sempre pautada pelo princípio de abstinência, no sentido de não haver juízo de valor, e pelo princípio de neutralidade, de que a pessoa se sinta segura, de que haja descrição e de que ela entenda que o analista, o papel do analista, da analista, não é o papel de juiz, é um papel daquela pessoa que desloca a frase para que ela possa ser vista por um outro ângulo, por um novo prisma. Por isso, falar no divã pode ser muito duro para pessoas que estão começando a fazer análise, porque é lidar consigo próprio, consigo própria. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Pessoas e agora na pandemia isso aconteceu muito fortemente, né? Como todas e todos nós sabemos. Pessoas que têm dificuldade em ficar sozinhas, que acham a cada momento alguma coisa para fazer. A pessoa inventa de uma atividade A, B ou C. A pessoa tem que organizar o dia para que não haja quaisquer lacunas. Essas pessoas
têm uma dificuldade muito grande de convivência consigo mesmas. E é esse o princípio da psicanálise que recorre ao divã, que a figura do analista seja uma mediadora efetiva da primeira transferência, que é a transferência em direção ao psicanalista, como se o psicanalista recebesse as mesmas tensões que o pai recebe, que a mãe recebe, que o irmão recebe. Aí se cria essa zona intermediária de transferência para que a pessoa veja o que está acontecendo, veja, ouça o seu discurso inicial e o novo discurso mediado pelas perguntas psicanalíticas, até chegar a uma mediação pelo processo de cura, pelo tratamento, pela terapêutica, pela análise psicanalítica. Por quê? Porque nessa medida há aquilo que o Lacan vai chamar de atravessamento do espelho. É bonita essa imagem, poética essa imagem do Jacques Lacan. Nós vamos de em direção ao outro. Então, vou dar um exemplo aqui. Imaginem uma pessoa que, e isso é muito comum, hein, gente? Esse exemplo aqui é muito comum. A pessoa chega e fala assim: poxa, eu sempre namoro o mesmo tipo de pessoa, eu não tenho sorte. Pô, eu reclamava tanto da pessoa com quem eu namorava antes, aí agora eu comecei a namorar de novo, terminei o outro relacionamento, comecei a namorar de novo. Tô namorando uma pessoa que, olha, ela não se parece com o meu outro, digamos, com a outra pessoa com quem eu namorava, fisicamente, digamos. Às vezes até se parece. Mas a personalidade é igual. Não é possível. Eu tenho azar, até a expressão dedo podre e tal, e não sei o quê. Gente, isso está mostrando um sintoma. Essa repetição, essa reiteração, esse padrão reiterado, repetido de relação afetiva, amizade, relação amorosa, trabalho, ou posicionamento em face da vida numa determinada situação, isso é a mostra de um sintoma, de uma relação primordial do núcleo familiar, de aspectos ali que precisam ser desvelados na formação mais íntima da pessoa, que do seio familiar vai se reiterando nos mais diversos ambientes. Cabe, então, a análise mostrar isso. E pode acontecer de a pessoa, o paciente ou a paciente que estiver ali sentado na poltrona ou deitado no divã, ou agora fazendo a análise online, pode acontecer de, pelo fato de o analista, estar ali ouvindo a pessoa, dando atenção para a pessoa, claro, que é um contrato profissional, mas esse discernimento, sobretudo na psiconeurose, entre relação profissional e relação, digamos, íntima, é obliterado, é esboroado, é esfumaçado. Ainda mais quando a neurose não quer ser desvelada, porque ela quer continuar a drenar a nossa libido. Ela quer fazer o aspecto gozoso, ela quer, digamos, exercer o desejo contra a nossa vinculação com a realidade. Então ela não quer vir à tona, porque se vier à tona, a ferida vai começar a ser limpa, o pus vai ser retirado. Então é muito importante que, se uma pessoa reitera padrões de relacionamento, relacionamentos ruins, digamos, e projeta isso em direção ao psicanalista ou à psicanalista, que a pessoa não sinta comedimento em dizer isso. E se o psicanalista e a psicanalista, ou a psicanalista perceber isso, que isso eventualmente seja pontuado em análise, para que se perceba, olha, não sou eu, você não me conhece, você tem aqui uma imagem minha, que é em enorme medida idealizada, e é preciso que você lide, o que você está projetando sobre mim? Aí a questão começa a ser analisada. Então, existem momentos, a análise, gente, ela não segue uma. A gente pode fazer, né? Claro, com experiência, tempo, anos e anos de análise, os analistas experientes, e claro, o Freud legou muitos escritos a esse respeito sobre as questões técnicas da análise, a experiência de análise, fazendo ali, digamos, relatos circunstanciados, a gente consegue mapear determinados caminhos tradicionais da análise, mas isso realmente vai figurar circunstancialmente, porque as pessoas têm formações peculiares, têm os seus caminhos peculiares.
num primeiro momento, a pessoa que começa a fazer análise, ela pode ter uma piora, mas uma piora dialeticamente para melhora. Por quê? Porque a pessoa, ao invés de encalacrar, de deixar de lado aquelas questões fundamentais da vida, agora ela começa a levantar o tapete sobre o qual havia muita poeira. E ao inalar essa poeira, ela vai começar a espirrar, ela vai começar a tossir, ela vai sentir a dor. Mas é uma dor de purgação. É uma dor de travessia, não é uma dor de asfixia, de claustrofobia. Mas pode acontecer que os processos de resistência da pessoa não queiram, e aí eu estou falando do âmbito do inconsciente, não queiram liberar o conhecimento em âmbito consciente da logicidade, da tensão ali da psiconeurose. E aí o caminho é mais errante, ele não segue uma via linear. Existem sessões, eu posso me lembrar das minhas próprias sessões, vocês podem se lembrar das de vocês, e lendo, conversando, fazendo aulas com psicólogos, psicanalistas experientes, a gente percebe, existem sessões de análise que são, digamos, tergiversações. A pessoa quer fazer uma discussão política, a pessoa quer a opinião do psicanalista, da psicanalista, a pessoa fica em silêncio em enorme medida, mas é preciso também interpretar determinados silêncios, né? Mas existem outras em que o tempo do inconsciente ele não se marca cronologicamente, né? Uma situação vivenciada há muitos e muitos anos, ela pode estar encalacrada ali, emanando muita dor, e quando vem à tona, parece que foi agora, parece que foi ontem. E aí, nesse momento, em determinadas sessões fundamentais, e o psicanalista pode não deixar esse momento passar, a ponto de haver o corte lacaniano, né, para os psicanalistas que seguem a escola lacaniana do Jacques Lacan, certas sessões são interrompidas em determinado momento para que o paciente ou a paciente possa refletir sobre aquele ponto do qual não se pode mais tergiversar, né? É o ponto que vai fazer com que, considerando-se uma frequência de sessão de uma vez por semana, que é a que tem ocorrido mais tradicionalmente, mas pode haver outras combinações entre o analista e a pessoa que está fazendo psicanálise, está fazendo análise, a pessoa vai ficar elaborando, repetindo, se lembrando, elaborando aquilo durante toda a semana. E é uma coisa incrível como esse processo vai se dando, vai se fortalecendo com o estudo, com a análise pessoal e com a formação. Então, a transferência é um dos processos, em termos de técnica e de ocorrência na psicanálise, um dos processos mais basilares, mais fundamentais de uma sessão analítica. Ah, Vassoler, mas como é que eu posso me sentir, como é que eu posso me abrir? Essa é uma pergunta que pode ocorrer a muitas e a muitos de vocês. Como é que eu posso me abrir com uma pessoa a quem eu não conheço, né? No caso, o analista ou a analista. Como é que eu posso abrir a minha intimidade? Vejam, por tudo que eu venho dizendo aqui, é importante que haja uma relação que vai se estabelecendo de ética profissional, de discrição, de confiança, mas é importante dizer que o processo transferencial da psiconeurose vai projetar efetivamente os conflitos dessa pessoa para o analista e para a analista. E é porque essa pessoa não nos conhece no sentido de conviver no nosso círculo íntimo. É porque ela não faz parte dos nossos conflitos. É porque essa pessoa consegue fazer a transição, conduzir essa transição da transferência primeira para uma transferência intermediária e, no limite, nos colocando no divã, ou até se for uma terapia, uma psicanálise online, fechando a tela para que ela ouça e que nós falemos conosco mesmos e mesmas, é por isso que é por isso que o princípio de neutralidade e abstinência são tão fundamentais, esses princípios. Porque ela não faz parte do nosso círculo mais íntimo, que há a possibilidade do deslocamento, que há a possibilidade da neutralidade, que há a possibilidade de que nós, com o tempo, deixemos de lado, venhamos a deixar de lado a nossa resistência por achar que o psicanalista ou a psicanalista
está nos julgando, e que nós nos entreguemos ao processo de falarmos conosco mesmos de maneira deslocada, para reinterpretarmos e ressignificarmos as nossas pulsões, os nossos conflitos. Essa é a dimensão fundamental. É isso que é a transferência, e é por isso que a transferência ocorre. E a transferência, ela não é estática. Ela vem num primeiro momento como tentativa de, digamos, de cooptação inconsciente do analista por parte do paciente no seu seio íntimo. O analista tem o papel fundamental, o analista e a analista têm o papel fundamental de separar o joio do trigo e devolver para o paciente ou para a paciente a dimensão daquilo que é o contraste entre psiconeurose e realidade, ou aquilo que destoa no discurso, entre o discurso que está voltado para a psiconeurose e a inserção na realidade. É aí que se pega, o analista pode pegar signos de contradição, ele pode ver um certo tique no rosto, ele pode perceber um ato falho, né? Uma pessoa troca o nome de alguém. Se vocês lerem um livro do Freud, Psicopatologia da Vida Cotidiana, vocês vão ver um papel fundamental que ele atribui à dimensão do ato falho. Para o Freud, para a dinâmica do inconsciente analisada pelo Freud, na natureza, é como se nós citássemos aqui o químico francês Antoine de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. É essa medida fundamental para nós compreendermos o processo de mediação transferencial. A transferência primeira, que tenta levar o psicanalista, a psicanalista para dentro da intimidade, para que ele reitere a psiconeurose para o paciente e que o paciente não se cure, mas foi a dor que levou o paciente até a análise. Então, o psicanalista se desvencilha, tanto melhor se ele sequer estiver imageticamente presente por causa do divã, e ele vai mostrar essa alteridade entre a psiconeurose e a realidade para o paciente, de tal maneira que existe uma zona intermediária de transferência por uma travessia do espelho, por uma travessia daquilo que nós temos como nosso idêntico, da nossa neurose, dos nossos conflitos, da culpa, do Édipo, em direção a um outro momento, um momento em que nós conseguimos lidar com mais lucidez, clareza, e isso, gente, esse processo, ele não tem datação estrita, ele vai depender realmente da abertura, da disposição. Quaisquer aspectos são psicanalizáveis, porque a pessoa às vezes protela uma análise, porque a pessoa falta análise. Bom, são vários os aspectos de interpretação que nós podemos colocar. E há também aquelas pessoas que não querem, mesmo que possam receber alta, digamos, a análise possa ser findada, as pessoas querem permanecer em análise, né? Porque podem se sentir, e isso vale tanto para pacientes, quanto para os próprios analistas e para as próprias analistas que, por vezes, se sentem dependentes de uma supervisão, porque é importante dizer que os psicanalistas e as psicanalistas que fazem sua análise pessoal também precisam passar por processo de supervisão, para entenderem com alguém mais experiente, mais avalizado ou avalizada, quais são os momentos da análise e que atitude, que tomada de posição melhor deveriam levar à tona para contribuir para a formação, para a cura, para o tratamento desse paciente, dessa paciente. Então, gente, vocês percebem que a psicanálise pensada pelo Freud é uma terapêutica que vai envolver, gente, aspectos de interpretação das relações humanas. Por isso que, para além da erudição, é preciso conhecer as atitudes humanas, interpretar os motivos humanos. É por isso que o conhecimento dos grandes escritores e escritoras, dos grandes filósofos e filósofas, o conhecimento artístico, tudo isso contribui sobremaneira para o analista e para o paciente. Eu conheço uma analista que procura trabalhar com seus pacientes, suas pacientes,
a partir de citações literárias. Olha, essa obra aqui da Clarice Lispector, do Dostoiévski, do Machado de Assis, essa obra vai ser muito importante para você estabelecer, digamos, a sua zona de transição intermediária. Aquela obra que você fala, meu Deus, agora eu descobri por que eu passo por isso. Esse é um ponto fundamental. Então, são vários os meandros analíticos e nesse Vassoler Responde, eu procurei conversar com vocês sobre o seguinte tema. Para Sigmund Freud, o que é a transferência e por que ela ocorre durante a psicanálise. Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando aqui ao meu canal no YouTube pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, você pode ajudar financeiramente esse canal basicamente de duas formas. É o seguinte, aqui embaixo desse vídeo, se você está assistindo a esse vídeo gravado, aqui embaixo desse vídeo, você vai encontrar duas teclas. A tecla Seja Membro, para você se tornar um membro humanista do canal, escolher uma faixa de membro e ajudar o canal. E você também vai encontrar a tecla Valeu. Você pode fazer um super sticker. Quem está assistindo aqui, ó, a esse Vassoler Responde ao vivo, pode fazer um super sticker, pode fazer um super chat. É importante que vocês deem um like nesse vídeo para os algoritmos ajudarem a distribuir o vídeo, para que cada vez mais e mais pessoas assistam essa conversa. Repito, aquilo que disse no início desse Vassoler Responde. Vou fazer cada vez mais vídeos no meu canal com temas fundamentais da psicanálise, complexo de Édipo, associação livre, e falando também sobre o mal-estar na civilização, sobre o complexo de castração, sobre sadismo, masoquismo, narcisismo, teoria da sexualidade em termos freudianos. Falaremos muito sobre vários conceitos, podem aguardar. E quando vocês assistirem esses vídeos em prospecção, né, em projeção, para usar um termo que eu mencionei muito aqui no vídeo de transferência, vocês vão ter aí um panorama, espero eu, digamos, com boa especificidade, dessa que é uma vereda fundamental para a melhoria da nossa condição e para a nossa percepção do mundo em nós e de nós no mundo, que é a psicanálise. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu dar um muito obrigado aqui, ó. Vou falar algumas pessoas aqui que estão aqui nesse chat. Olha só, quero agradecer a Vera Amaral, que se tornou membro aqui do meu canal, muito obrigado. A Maria de Fátima, de Itabuna, no nosso querido estado da Bahia. A Maria Aparecida da Boa Noite. Deixa eu pegar aqui mais de vocês. Ó. O pessoal que está no Instagram também pode falar. Olha só, o Gilmar está em Curitiba, no Paraná. A Evaldina está em Campo Mourão, no Paraná. Olha só, a Nívia dando boa noite, o Mário Sérgio dando boa noite. Vamos colocando aí, gente, de onde vocês estão falando, para eu falar com vocês. Ó. A Thaís, que é de Americana, olhem só. A Andréia também aqui de Curitiba, está falando que é psicanalista há bastante tempo, que bacana. E a Mônica agradecendo, falando que aprende bastante. A Dani Francisco está aqui também no Instagram. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. A Leda do Recife, a Edime de Vitória da Conquista, na Bahia, a Rô de Nova Iguaçu, salvo engano, Baixada Fluminense, lá no nosso querido estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todas e a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo do Vassoler Responde, próxima quarta-feira. Grande abraço a todas e a todas. Saudações psicanalíticas, saudações freudianas. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, gente. Valeu, valeu, valeu.